Agradecemos a todos, né, que estão conosco mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Deus esteja nos abençoando a cada dia, né? Nós possamos estar aprendendo mais e mais da palavra dele nesse estudo dessa lição. Vamos fazer uma oração para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos dá a cada dia de conhecer mais e mais a Tua vontade para conosco. Seja conosco nos momentos que se seguem, guia-nos a estudar a Tua palavra. Acima essas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema, né, dessa semana é custo do descanso. Às vezes descansar, né, faz mal, né? Trabalhar faz bem. E eu resolvi manter o título aqui, né, o título principal é Não Cobiçarás. O tema está relacionado com Davi. E Davi passou por muitas dificuldades, mas venceu cada uma delas com Deus. Teve que aprender, né, a ver que há limites, né? Não importa a situação e a posição em que ele se encontra, mesmo no reinado, Deus teve que ensiná-lo, né? E também essas lições que ele aprendeu servem para nós hoje. E o verso memorizado diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele pede essa palavra cria aqui, nós vamos ver que é a mesma palavra que é usada no original, né? Bara. Bara é algo, criar algo de algo que não existe. Então ele está pedindo algo que ele de fato não tem e que só Deus pode fazer, que é criar um coração puro e renovar também um espírito inabalável. E nós necessitamos disso também, né? Imagine, ter um coração puro. O coração é mente, né? E ter um espírito inabalável, se a gente conseguir vencer cada uma das provas. Isso seria maravilhoso. Esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida, nos dá essa condição e que nós possamos alcançar essa condição mediante o poder que Ele nos dá. Eu resolvi, para complementar, trazer, né, a questão novamente de Êxodo 20:17, né? Está diretamente relacionado com o tema, né? O mandamento de Deus, o 10º mandamento, que eu penso que é um dos principais, né? Porque ele inicia com não terá outros deuses ante mim e finaliza com não cobiçarás, né? Muitas vezes, né, o último verso, né, que a gente faz, ou a última fala, a gente considera de grande importância. Então aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí envolve vários questionamentos, né, várias questões que nós estamos discutindo hoje, durante a sociedade, né, que as pessoas querem ter o direito de tomar aquilo que é do outro, né, que é do próximo, mesmo que, sendo que o próximo foi quem conseguiu, que trabalhou por aquilo, e você agora diz que pode ter o direito de fazer isso, né? De Deus não concorda com isso. Outra, não cobiçarás a mulher do teu próximo, que está diretamente relacionado com o problema que Davi passou. Cobiçar a mulher do próximo. Aí Deus fala aqui também, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então Deus, ele estende o assunto. E Provérbios 24:16 diz assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então a Bíblia diz que o justo pode cair. A gente pensa, né, que quem segue a Deus pode não cair. Pode, nós podemos cair. E aqui Deus já fala que podemos cair 7 vezes, mas Deus vai nos levantar. Mas diz que o ímpio, quem é o ímpio? É alguém que não é justo. E o que é um ímpio na Bíblia? O ímpio é aquele que continua, mesmo recebendo a advertência de Deus, não aceita a correção nem a advertência de Deus. É o ímpio. Satanás, por exemplo, é o primeiro ímpio que existiu na história, né, do universo. Provérbios 28:18 diz: O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ó, muito bom para a gente entender. Aqui anda sincero. E a sinceridade aqui, muita gente fica pensando que é em relação só às pessoas, não, principalmente a sinceridade aqui é em relação sua com Deus. Você ser sincero, né? Confessar os seus pecados, reconhecer suas falhas e pedir poder a Deus para vencer essas falhas. Deus diz aqui que vai ser salvo, mas o perverso é o quê? Aquele que não é sincero perante Deus. Em seus caminhos cairá logo. Provérbios 16:18 diz também: A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então a soberba, né? Podemos ver a história de Davi aqui, mas daqui a pouco, mais tarde, vamos ver que está relacionado com a soberba. E precede o que? A ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Você achar que já está numa boa condição e que não precisa de nada, né? Conta a história aqui de 2 Samuel, né? Que
O título aqui é Cansado e Exausto. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Em vez de ele ir para a guerra, ele enviou a Joabe. E com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. E cercaram a Rabá. Então existia sempre conflitos, né, do povo de Israel com os povos de Amon. Os amonitas são descendentes, né, de Ló, né? E aqui diz que, porém, Davi ficou em Jerusalém. Por alguma razão, né? E nós podemos ver que Satanás sempre está por detrás também dessas questões, né? As coisas acontecem na nossa vida, né? Que a gente não sabe por que está acontecendo, mas ou Deus está conduzindo ou Satanás está conduzindo. E aqui Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Acordou, né, no momento, né? Quem sabe quem acordou ele, né? A gente nem entende, né, esses problemas que surgem na vida da gente, né, e na vida de outras pessoas. Mas são dois poderes que estão atuando. E ele andava passeando no terraço da casa real, né, e viu do terraço a mulher que estava se lavando. Né? Então, um problema, né, a mulher está se lavando. Já é um problema a mulher está se lavando num lugar, né, que é visível. Mas um erro não justifica o outro. E diz aqui, era a mulher muito formosa à vista. Ele viu que a mulher era bonita e mandou, né? E aí começa a soberba e a altivez de espírito, né? Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então já a resposta ficou clara para ele que era uma mulher casada. Eles conheciam bem os mandamentos, né? Mas às vezes a tentação é bem capciosa, né? Bem elaborada. Ele não conseguiu, né, se esquecer, né, da formosura, né, da mulher e fez toda uma artimanha, né, como nós vimos a história. E aqui diz a Bíblia em Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Às vezes a gente pensa aqui, né, que eu estou indo no caminho correto, né, sem nem consultar Deus, né? Mas o Senhor sonda os corações. Deus, de fato, é quem sabe se nós estamos no caminho bom ou ruim. As aparências enganam. Eu digo, né? A aparência sempre engana. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, novamente. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Que conselho? Conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? A palavra dele. E nós temos que aprender as lições, né, dos nossos antecessores, né? Como Davi, como Moisés, como Daniel, como Abraão, né? Isaac, Jacó, todos eles passaram por dificuldades. E essas dificuldades a gente tem que aprender para poder vencer também. E o que Davi fez? Em vez de encerrar a questão, não, ele continuou. E então enviou Davi mensageiros, né? Segundo Samuel 11:4-6, e mandou trazê-la, né? Mandou trazer a mulher. E ela veio. Né? Naquela época, quem não viesse devia até morrer. Ela veio e se deitou, e ele se deitou com ela. Né? Ela aceitou, né, participar, né, desse problema, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu. Né? E essa concepção aqui, né, pode ter certeza que Deus está envolvido com isso, para que a verdade viesse à tona. Mandou dizer a Davi: estou grávida. Se não tivesse grávida, engravidado, né, podia ter ficado anos e anos, né, talvez enganando Urias. Né? Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Né? Então ele não sabia o que fazer, mas como o rei, e a exaltação, né, e a soberba que ele tinha, né, pelo cargo dele que ele se encontrava, ele, não, eu posso usar, fazer, né, as artimanhas. Né? E nós vimos quantas artimanhas existem, né, hoje na humanidade, né, em relação à política, em relação à religião e vários outros setores da vida. Né? Pessoas tentando fazer artimanhas. Né? Segundo Samuel 11:14-15 diz: e sucedeu que pela manhã Davi, né, fez o quê? Ele tentou várias vezes, tentou que Urias, né, tivesse relação com a esposa, ele não teve, né, ele bebedou, né, ele não foi para casa. Né? Então Deus pode ter certeza que Deus estava por detrás disso aí. A ponto que ele não viu mais solução a não ser traçar um plano de matar a Urias. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pela própria mão de Urias. Meu Deus.
Às vezes quem é inocente, né, é morto, né, por planos, né, de pessoas que estão com maus intentos. Acontece. Por isso que a Bíblia diz que o simples acredita em tudo, mas o prudente anda sempre prevenido. Não é porque nós estamos com Deus que a gente pode deixar de ser prudente, né? E permitir, né, que Satanás use de artimanhas para a gente ser destruído. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Retirai-vos de trás, né, dele para que seja ferido e morra. E o que aconteceu? Morreu mesmo. Felizmente. Urias é um inocente que morre. E sem muitos direitos, né? Aqui nós podemos dizer sem muitos direitos, né? E sem muita justiça. Às vezes isso acontece também hoje. Mas Deus fala aqui, em Provérbios 6, 16 e 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia. As pessoas dizem, Deus odeia. Deus odeia. Nós também temos que odiar alguma coisa? Temos que odiar algumas coisas, sim. Odiar o mal, o pecado, a transgressão. A gente tem que aprender a odiar o mal. E diz aqui 6 coisas que o Senhor odeia. Deus e Yahvé odeia. E a 7ª, sua alma de Deus abomina. E nós podemos dizer que Deus considera algumas coisas abominação. Sabe o que? Uma delas é homem deitar como um homem, como se fosse mulher. Está na Bíblia. Comer determinados tipos de alimentos, né, impuros. Para Deus também é abominação. Por isso que a gente pensa que a abominação não continua existindo. Continua existindo. Procurem na Bíblia e vocês vão ver que as abominações que Deus falou, elas continuam sendo abominações. Olhos altivos é uma das coisas. Olho altivo é o que? Exaltação. Língua mentirosa, né? Deus não quer, né, nem se envolve com a mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Foi o que Davi planejou. E também teve olhos altivos. Coração que maquina pensamentos perversos, né? Davi também está envolvido nisso aqui. Pés que se apressam a correr para o mal. De novo, Davi está envolvido aqui. E eu pergunto, e nós também às vezes não estamos nisso? Eu me vejo em alguns momentos participando disso aqui. Felizmente. Mas Deus tem tido misericórdia de mim para me perdoar e tem me dado força para vencer. Deus vai dar força também para você vencer. Assim como deu também para Davi vencer. A testemunha falsa que profere mentira. Meu Deus, né? Quanto o julgamento hoje da humanidade é difícil. O que semeia contendas entre os irmãos, para Deus, Deus abomina. Que irmãos aqui? Irmãos da fé, principalmente. Aqui Deus está falando de irmãos da fé. Irmãos, pessoas que têm temor a Deus. E faz o quê? E armas o quê? Semeia contenda. Conflito entre os irmãos. Então Deus, em algum momento, a gente cai tanto em trevas que Deus dá um tempo para ver o caminho que a gente está trilhando. E Deus depois ele resolve agir. Deus não deixa a gente sozinho. Deus nos busca para que a gente desperte. E Yahvé enviou Natan a Davi. Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Permitiu. Assim como também Deus permitiu que Adão e Eva escolhessem o começo do fruto. Deus apareceu só depois. Né? Deus não interfere em nossas escolhas. Né? Se nós ouvirmos o conselho dele, a gente não vai cair naquelas armadilhas de Satanás. E Deus, né, Yahvé, enviou Natan a Davi e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Deus conta história também e olha, às vezes a gente está sentado, né, num banco, está assistindo um vídeo, uma pregação, uma mensagem e Deus conta uma história e essa história vem na nossa mente e Deus está contando é para a gente. Aqui aconteceu também com Davi. Às vezes a gente senta na igreja, né, ou senta em determinado lugar e alguém fala umas palavras, né, que ele nem sabe que é Deus falando através daquela pessoa. E diz: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele. Com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filho. A gente fica pensando que não é importante, né? Histórias, né? Ou alguns filmes. Tem alguns filmes que eu fui entender algumas coisas da Bíblia assistindo alguns filmes. Eu vou dizer para vocês, sou sincero. Não vou dizer que a gente tem que assistir todo filme, não. Tem filme que não tem sentido. É perda de tempo. Assim como também algumas músicas não tem sentido. Tinha um colega que ouvia a música, né, cantando
Joshua, né? É o nome de Jesus, né? E eu disse, rapaz, tu sabe o que é que tá tendo dito nessa música aí? Ele tá falando mal de Jesus, ele nem sabia, né? Não sabia bem o inglês. E a música falando mal de Jesus, né? Então a gente nem sempre, porque nós estamos ouvindo a música, né? Ou estamos assistindo algum filme, que aquele vai nos fazer bem. Olha, hoje é mais fácil fazer mal. Mas eu vou dizer para vocês, a Bíblia diz que em avaliar e tudo retende o que é bom. Aquilo que você já sabe, que Deus já mostra para você claramente que já é mal, para que você vai se envolver com isso aí? Mas tem algumas coisas que mesmo, né, nas dificuldades humanas servem para nos tirar algumas lições. E foi essa história aqui que aconteceu com Davi, Natan contando para Davi. E ele diz aqui, vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar todas as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Jesus contava muitas parábolas, muitas histórias. E elas ainda servem hoje. E olha, filme é contar história. Livros contam também histórias. A gente pensa também que livro também conta história. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Ou seja, o Espírito Santo faz com que a gente, né, desperte em algum momento. E disse Natan, vive o Senhor, digno de morte, né? É o homem que fez isso, Davi falando. Davi, mesmo, né, em meio a caos, em meio às trevas que ele se encontrava, existia ainda alguma coisa, né, de sinceridade, alguma coisa, né, de buscar ainda a justiça. E ele diz, pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Olha, se Natan tivesse falado, né? Mas mesmo aí nesse momento aí, Davi podia mandar matar Natan. Vários reis mandaram matar alguns profetas. Isaías foi morto por um sobrinho. Né? Jeremias foi jogado, né, num poço, né, para morrer. Então, Deus teve misericórdia, né, de Davi. Davi aqui, graças a Deus, se reconheceu aqui. Ó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Te livrei das mãos de Saul. A gente pensa que às vezes a gente... eu livrei, eu fui que me livrei, eu sou bom, né? É Deus que nos livra. Eu te dei a casa do teu Senhor. As mulheres do Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. É Deus que nos dá. Se vem algo para nós de bom, é Deus que dá. E se isto é pouco, mais Deus diz aqui e acrescentar essas coisas. Porque desprezaste a palavra do Senhor. Que palavra do Senhor aqui? Os mandamentos. A gente fica pensando, mas que palavra é essa? Deus já tinha falado antes para Davi sobre esse assunto de questão de mulher. Tem, os mandamentos. O mandamento é o quê? É justamente falar, é a palavra dele. Fazendo mal diante dos seus olhos, ou dos olhos de Deus. A Urias o Eteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Deus sabe, meus irmãos, tudo o que acontece, de bom ou de ruim, que alguém faz na face da terra. E é por isso que Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão aqui em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ainda hoje. Então, psicopata, né, que faz plano para matar as pessoas e às vezes consegue fazer, né, serial killer, Deus está acompanhando. Agora, Deus não intervém, ou Deus intervém? Deus sempre intervém. Não fique pensando que Deus não intervém, não. Mas só que Deus permite que as pessoas façam suas escolhas. E o mundo de pecado não é controlado diretamente por Deus, é por Satanás. Ele é que é o governante da terra. Até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, aí sim, não, Deus não vai permitir mais determinadas ações. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Aqui a gente tem que louvar a Deus. A gente tem que louvar a Deus quando Deus vem para nós e faz que a gente perceba que nós estamos no caminho errado. E é misericórdia de Deus que nos traz arrependimento. É uma das coisas mais difíceis, meus irmãos. A gente vir em arrependimento. Se não fosse o Espírito Santo e o plano da redenção que Deus traçou para nos salvar, a gente não se arrependia, não. Mas aqui Davi, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. A gente não morre. E a Bíblia diz, né, que
em Lamentações, 3, eu não posso esquecer desse verso, a gente tem que trazer aqui. Lamentação 3, né, 22. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós mesmos, as pessoas que fazem o mal, elas estão vivas ainda pela misericórdia de Deus, não se iluda não. Pensando não. Porque Deus ainda deu, pelo plano da redenção, Deus destinou que aquele tempo de vida da pessoa seria o tempo de oportunidade para essa pessoa se arrepender. É por isso que alguns, mesmo sendo maus, Deus permite que exista. Para o quê? Que ele tenha a oportunidade de se arrepender. E ele nunca depois venha no futuro dizer que Deus não deu tempo para ele se arrepender. É justamente por isso. E mais alguns continuam, né, fazendo as coisas erradas, continuam. Mas graças a Deus que Deus faz, né, que aqueles que se arrependem mudem de rumo. Mas as consequências do pecado existem. Mas não recebemos o impacto dessas consequências de forma total? Não recebemos. Sabe por quê? Porque é para deixar de existir para sempre. Automático. Por um pecado, nós vamos deixar de existir para sempre. Deus não coloca sobre nós todo o peso das consequências dos nossos pecados, não. Isso eu tenho certeza. Se você não tivesse entendido, não entendeu isso ainda, que agora você entenda. Que Deus, ele ainda dosa e diminui o poder das consequências do nosso pecado. Mas parte disso, Deus diz, você vai ter que assumir. Você vai ter que entender as consequências do que você fez. Aí Deus falou, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Perdoado e esquecido? Não. Deus perdoa, mas esquecer não. Alguém pensou, pode perdoar alguém? Pode. Mas esquecer? Deus não está pedindo para a gente esquecer. E a gente pode continuar da mesma maneira? Não. Deus não pediu isso também. Deus não pede isso. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Nós podemos ver depois a história, né, do filho Absalão, né, que tomou o reinado, perseguiu, tentou matar Davi, e depois, né, pegou as concubinas de Davi e teve relação no meio do povo. Olha que coisa. Não quer dizer que Deus planejou aqui que Absalão viesse fazer isso, não. Mas Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabia que o mau exemplo de Salomão ia fazer com que os filhos dele um dia chegassem nesse ponto, praticar tais atos desse ponto. Aí Deus já avisa: por causa dessa tua má escolha, vai ter frutos no futuro. Tomarei esta mulher perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E isso de fato aconteceu. O que Deus aqui faz? Não, Deus permite que as escolhas ou parte das consequências das nossas más escolhas venham sobre nós. A gente entender. A repreensão, Provérbio 17:10 diz aqui, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoite no touro. Pode ter certeza que Davi aqui, ele reconheceu e ele aceitou, né, mesmo sabendo que viria tempos de grandes dificuldades. E às vezes na nossa vida também a gente tem que entender isso. Más escolhas vão trazer grandes dificuldades para nós no futuro. Mas a repreensão, para quem é prudente, ela serve. Salmo 32:1, Davi escreve, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Foi perdoada? Foi. Cujo pecado é coberto. Foi coberto? Foi. Mas essas consequências aqui, não. Isso aqui não é as consequências totais do pecado de Davi, não. Davi era para morrer. Talvez Deus tivesse tirar o reinado de Davi, assim como tirou de Saul. Deus não tirou. Então Deus cobriu. Porque ele confessou, Ele reconheceu. Por isso que aqui, Provérbios 28:3 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Encobrir de quem? Das pessoas? Não. Deus está falando aqui tentar encobrir de Deus. Porque como é que você tenta encobrir de Deus? Você não confessa. Você não aceita repreensão. Você não aceita o que a Bíblia te diz. Você está tentando o quê? Encobrir as transgressões. Nunca prosperará. Nunca vai prosperar. O que é prosperar para Deus? Em relação à vontade dele. Não é o que a gente pensa.
Prosperar, ficar rico, ter dinheiro, ter mulheres. Não. Prosperar é obedecer ou não à vontade de Deus. Para Deus isso é prosperar. Sabe por quê? Esses que obedecem, esses viverão eternamente. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então confessar é o primeiro passo. E deixar é o passo que você vai ter que trabalhar com Deus. Porque para deixar, às vezes a luta é grande. Eu sou sincero para você. Tem coisas que eu tenho lutado há muito tempo. Deus tem me dado poder para vencer, mas não foi de uma hora para outra não. E às vezes eu caí várias vezes. E eu penso que você também vai acontecer com você. Mas não desanime. E vou dizer para você que a melhor hora de orar é na hora que você estiver pecando. A gente pode fazer isso, você deve, sabe por quê? Porque se você orar na hora que você estiver pecando, parte daquele pecado vai ser parado. Porque Deus vai atuar ali. E Salmo 51, 10, 12 diz assim: cria em mim. Nós precisamos de algo novo. O que é algo novo? Uma mente, uma natureza nova. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o quê? Um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Isso aqui nós temos que orar todo dia. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu oro todo tempo. Senhor, não tira seu Santo Espírito de mim, não. Porque se eu tirar, já era. Se mesmo com o Espírito Santo eu ainda estou fazendo coisa errada. Imagine sem Espírito Santo. Já era, estamos condenados. Então a gente tem que orar todo dia. Senhor, não me lances fora da tua presença, Senhor. Nosso Deus. E amém. No princípio, o que está escrito na palavra essa criar aqui, eu não sabia, né? Eu fui ver depois no original, é isso mesmo. A palavra que Davi escreve aqui é bara. E é a mesma palavra que lá está escrito em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Lá no original está Bereshit bara Elohim. Hash Hamahim vet Hahares. Eu não sei falar direito aqui, né? A segunda palavra é o verbo hebraico bara. Criado, criação. Está na forma masculina, que alguns ainda têm até dúvida dizendo se Deus é homem ou mulher. Ainda tem dúvida. A mulher foi criada à glória do homem. O homem foi criado à glória de Deus. Está lá na Bíblia escrito. A mulher foi criada depois, né, para ser auxiliar do homem. O homem foi criado para o quê? Para glorificar a Deus. Então, a palavra no original aqui, de Elohim, está na forma masculina. Tem que ser mesmo. De modo que ele está implícito. É Deus, é ele. Uma peculiaridade deste verbo é que ele é sempre usado com Deus e como seu sujeito. Só pode ser usado para Deus. O único que pode criar algo do nada é Deus. Porque bara significa o quê? Criar de algo que não existe. Deus pode criar um coração novo na gente? Pode. Louvado seja Deus, né? Se nós pedirmos, se você pedir agora, não espere não, peça agora. Faça a oração aí agora, nesse momento. Peça a Deus um coração puro e um espírito reto. Deus vai te dar? Vai. Você tem? Não tem. Nenhum de nós tem, mas Deus dá porque Ele tem poder de criar do nada. Só com o nosso pedido? Sim. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, Deus quer que nós peçamos, mas primeiro a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós somos falhos, porque senão a gente vai cair toda hora. Satanás vai fazer o quê? A gente fracassar. Então, Salmo 57, 51, 17 diz assim, ó, que nós temos que ser refletores da luz de Deus. Deus é o seu plano. Olha, eu nunca esqueço de uma passagem lá, que diz lá, que Deus nos criou é como se fosse uma réplica. Sabe o que é réplica? É cópia exata. Nós somos a cópia de Deus. Para que Deus nos criou a cópia dele? Lá diz para nós sermos filhos. Filhos não só na forma física, mas no caráter. Na natureza. E nós, mesmo com o pecado, podemos alcançar isso? Podemos, porque Deus não desistiu de nós. Não desistiu de você. E Deus diz aqui, o que Deus quer para nós? Sacrifício para Deus. Sabe o que é sacrifício para Deus? É o espírito quebrantado. O que é espírito quebrantado? É você estar reconhecendo e ser humilde perante Deus. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Contrito é o que? Humilde. Tá? É humilde. Resume o que? Humilde. Seja humilde na presença de Deus. Quando o Salmo 32 fala aqui, ó, Davi. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos.
pelo meu bramido todo dia. É isso mesmo. Os pecados ficam, sabe, ali, sabe, consome a energia da gente. A gente não consegue se mover. A gente não consegue, nem, às vezes, nem traçar planos para a vida. Tem alguns pecados que ele trava a gente não consegue avançar a ponto de você nem ter planos para a vida. Se isso está acontecendo com você, você não pode continuar desse jeito aqui. Não pode continuar dessa forma. Aqui, ó. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Deus fica ali te acompanhando, fica. Para quê? Para que tu confesse, para que tu reconheça. Deus quer que você devolva, passe esse, como diz, esse peso para ele carregar. Diz aqui, porque de dia e noite tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estia. Justamente isso, você não tem mais nenhum humor, nem pode até perder a esperança. A gente não pode perder a esperança. Imagine, Deus é o Criador de tudo e nós perdemos a esperança. Ou seja, a gente não tem sentido a nossa existência, né? Porque Deus é tudo e todo poderoso. Mas aqui Davi diz aqui que nós temos que fazer, confessei-te o meu pecado. Esse é pecado. A minha maldade não encobri. Não precisa confessar para os outros, não. Deus nem quer que você confesse para os outros, sabe por quê? Porque um pecado confessado às vezes dá mau exemplo e outras pessoas, até estimular outras pessoas a praticar também. Confesse a Deus. E peça perdão à pessoa, né? Ou às pessoas envolvidas, né? E pare ali. Se você não conseguir perdão, peça perdão a Deus. Davi não conseguiu pedir perdão a Urias, né? Batseba estava envolvida no problema, né? Então ele tinha que pedir perdão a Deus mesmo. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha maldade e o meu pecado. Deus perdoa. É isso que ele quer. Ele veio para nos salvar. Por isso todo aquele que é santo, ó, quem é santo é separado. Separado quando? Para Deus e por Deus. Separado o quê? Para orar. Ore. Há tempo de te poder achar. Tem um tempo? Tem um tempo de graça para todos nós. A gente pode morrer qualquer hora. Aproveite o tempo que você está vivo. Até no transbordar de muitas águas, essa não lhe chegará. Ó, Deus disse, nós somos um povo de oração. E se o Brasil for um povo de oração, nós vamos vencer todos os conflitos que estão acontecendo aqui nesse país. Temos que orar, dia e noite, para que Deus tenha misericórdia de nós como um povo. 1 João 1, 8 e 9 diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Isso aqui João escreveu depois que ele tinha recebido o Espírito Santo, muito tempo depois. E ele já estava guiado santos, com certeza, mas ele sabia da verdade. O quê? E nós somos pecadores. E se nós acharmos que não somos pecadores, nós estamos enganando a nós mesmos. Não há verdade em nós. É isso que a Bíblia diz. Se confessarmos, então, os nossos pecados, agora sim, confessando, Deus é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel, o quê, gente? Ele não falha. E justo é o quê? Ele consegue nos tornar justo. E nos purificar. Isso para nós, para mim, isso aqui é fantástico. Sabe? Que Deus vai nos purificar. O que é purificar? É dar uma nova natureza. Essa é a minha esperança. Tem um filme que eu assisti, já vi assistindo de novo, chamado No Limite da Manhã. Que tem, né, um ator, né, que é famoso, esqueci o nome dele. Mas para mim o importante é a história, né? Ele entra numa batalha lá, né, que ele nasce e morre, né, e volta o mesmo dia, e ele começa a aprender, né, com os erros para poder vencer as batalhas. Eu me vejo nisso, né? Ou seja, a gente tem que aprender com nossos erros, né, e com Deus aprender a vencer essas batalhas. É por isso que nós existimos, por isso que nós temos vida. Deus nos dá vida para isso, para aprender a vencer as batalhas. E aqui diz em Miqueias 7, 7, 8, esses versos não saem da minha cabeça e eu queria passar para vocês também. Eu, porém, né, olharei para o Senhor. Quando você estiver em crise, olha para quem? Para Deus. Às vezes você não vai conseguir olhar para mais ninguém. Olhe para Deus.
Esperarei no Deus da minha salvação. Às vezes a gente está apanhando e vai apanhar muito, mas mesmo assim a gente não pode desanimar nem desistir. E esperar em quem? Em Deus. O Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O teu Deus te ouvirá. Ele te ouve. Se você for sincero, ele te ouve. E eu lembro aqui dessa frase. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Esse inimigo aqui eu passo, modifica aqui para inimigo. Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Eu só lembro de Satanás aqui. Ele se alegra quando a gente cai. Mas eu digo isso para ele. Não te alegres a meu respeito, Satanás. Não te alegres. Ainda que eu tenha caído, levantar nele. É isso que faz eu levantar. É Deus dizendo, levanta. Você onde é que está? Te levanta. É hora de te levantar. Se você ainda passou muito tempo ainda esperando alguma coisa acontecer, essa coisa não vai acontecer enquanto tu não tomar a decisão de olhar para Deus, esperar nele e clamar a ele e ele dizer para ti, levanta-te. Você crê nisso? Eu creio e eu tenho praticado isso. Se morar nas trevas, você pode morar nas trevas? Pode. Você pode estar vivendo em trevas. Eu já tive trevas que eu não via, eu só via trevas. Mas eu lembrava dessas passagens aqui. Mas eu lembrava que o Senhor será a minha luz. Ele também é a tua luz. Aqui diz o profeta, em todos os séculos, milhares dos filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, e quem não é traído pelo pecado, tem se lembrado do arrependimento e da confissão sincera de Davi. É por isso que Deus deixou a Bíblia e deixou toda a história completa. Por quê? Deus mostra, né, a glória e mostra também as quedas. Para o quê? Para a gente poder aprender. Essas pessoas têm encontrado ânimo para se arrependerem, para andar novamente no caminho dos mandamentos de Deus. Deus prefere que a gente não caia, mas se cair, nós temos que levantar. Todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para ele. Você pode ter certeza. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. O que está faltando para você? Deus quer que você se levante. Deus quer que você brilhe para Ele. Não importa o que você fez, não. É ruim? É ruim. Tudo que a gente faz que é pecado é ruim. Mas você vai continuar nisso? Vai continuar da mesma forma que está? Não devemos. Nós temos que levantar para que Deus diz, olha, meu filho levantou. Meu filho venceu. Eu dei poder para meu filho e meu filho venceu. Ou minha filha venceu. Você quer vencer? Então, você já sabe o caminho. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja-te um feliz sábado. E começa ao pôr do sol da sexta. Ao pôr do sol. Graça e paz de Deus para ti e para teus familiares. Que Deus nos abençoe. E nós possamos nos encontrar na semana que vem, se Deus quiser. Amém.